Olá, hoje a gente vai mergulhar num período, assim, fascinante e bem turbulento da história chinesa. Estamos falando de um recorte que vai de 81 antes da nossa era até 485 da nossa era. E as fontes que a gente tem descrevem uma transformação ah, radical. O declínio de um Estado que era forte e centralizado. Exatamente. E no lugar, a gente vê a ascensão de uma sociedade dominada por magnatas locais, sabe? Com suas propriedades de terra imensas. E é isso que a gente quer entender hoje. Sim, a nossa missão aqui é desvendar como a economia, a sociedade e o próprio poder se privatizaram. O que isso significou para as pessoas comuns, desde os camponeses até os artesãos. E como essa nova ordem senhorial acabou, no fim das contas, moldando o futuro da China. Isso. Ok, vamos analisar isso então. Para começar, o que deu o pontapé inicial nessa mudança? As fontes apontam para o período logo depois do imperador Wu, o estado da dinastia Han, que antes apoiava os pequenos agricultores, de repente começa a recuar. Por que essa mudança de rota? Olha, foram basicamente dois motivos: dinheiro e ideologia. Manter um controle tão forte e financiar um exército enorme tinha um custo exorbitante. Imagino. E, ao mesmo tempo, tinha uma oposição muito forte dos intelectuais confucionistas, que viam esse Estado gigante como, tipo, uma aberração. Então manter esse controle todo se tornou insustentável. Simplesmente insustentável. E o resultado direto foi o aumento da desigualdade. O poder começou a escorrer das mãos do governo central, sabe? E foi parar nas mãos das elites locais. E alguém tentou reverter isso? Houve uma tentativa de, sei lá, pisar no freio? Houve. E foi uma tentativa bem dramática, na verdade. Uma figura chamada Wang Mang, lá no início do século I da nossa era, ele tentou restaurar um Estado forte. Chegou a nacionalizar as terras sob o ideal do campo compartilhado e proibiu a venda de escravos. No papel, isso soa como uma tentativa de justiça social, de proteger os mais fracos. O que deu tão errado para ser descrito como um desastre? A execução foi catastrófica. Além de mexer com a propriedade da terra, o que já irritou toda a elite, ele decidiu reformar a moeda. Ah, isso costuma ser um problema. Um problemão. Ele baniu as moedas Wuzhu, que eram um padrão, sabe, nas quais as pessoas confiavam, e introduziu moedas novas, confusas, algumas até em formato de chave. O resultado foi uma hiperinflação que, bom, destruiu a economia. Entendi. A queda dele, em 23 da nossa era, foi tão traumática que deslegitimou qualquer tipo de intervencionismo do Estado por muito, muito tempo. A tentativa de consertar quebrou tudo de vez. E aí, pouco depois, em 30 da nossa era, vem outra decisão que parece inacreditável. O primeiro imperador da dinastia Han Oriental acaba com o recrutamento militar obrigatório. Pera, no momento de instabilidade, o governo abre mão do seu próprio exército. Isso não faz sentido. É um ponto de virada fundamental. A lógica era cortar custos e também pacificar as elites. Só que, ao fazer isso, o Estado basicamente abdicou do seu monopólio da violência. E essa responsabilidade foi para quem? Foi transferida, na prática, para os clãs de magnatas locais, os chamados Haozu. Eles agora não tinham só o poder econômico, passaram a ter também o poder armado. É um paradoxo, então? Enquanto o poder político se desfazia, as fontes descrevem avanços incríveis na agricultura. Falam de ferramentas de ferro mais robustas, arados chineses super eficientes. Exatamente. Foi uma revolução silenciosa no campo. O trigo e a cevada se espalharam pelo norte. O trigo era o preferido porque rendia o dobro do milheto. E no sul? No sul, a expansão do cultivo de arroz foi gigantesca. E não foram só os grãos. Melancia, pepino, uvas, novas culturas chegaram pelas rotas comerciais da Ásia Central. E as técnicas? Tem uma frase curiosa nas fontes: cultivar com fogo e capinar com água. O que isso significa? São duas práticas agrícolas muito inteligentes. Cultivar com fogo era queimar o restolho para fertilizar o solo com as cinzas. Simples e eficaz. E capinar com água era para os campos de arroz, uma inundação controlada que matava as ervas daninhas. E tem mais. O que mais? O transplante de mudas de arroz, uma técnica que aumenta absurdamente a produtividade, já era mencionado no século II da nossa era. Uau!
Tanta inovação, mais comida, mas, ao mesmo tempo, as fontes pintam um quadro de imensa dificuldade para o agricultor comum. Como essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Para onde essa riqueza toda estava indo? Essa é a pergunta central. A riqueza estava se concentrando. A vida da família camponesa era definida pela frase homens aram, mulheres tecem. E o que isso quer dizer na prática? A sericicultura, a criação do bicho da seda, virou uma responsabilidade feminina crucial. O problema era o dinheiro vivo. As famílias precisavam de dinheiro vivo, tipo 25% da sua renda, para pagar impostos. E as novas tecnologias, as ferramentas de ferro, os bois, tudo isso era caro, imagino. Exato. Só os ricos podiam investir nisso de forma consistente. Então, quando vinha uma colheita ruim, os pequenos agricultores eram forçados a vender suas terras para pagar dívidas. Eles caíam numa espiral de dependência dos grandes proprietários. Então a própria inovação tecnológica acabou acelerando a concentração de terras. E como esses magnatas, esses Haozu, acumulavam tanto poder? Como essas propriedades gigantescas se formavam? Eram vários mecanismos, alguns legais, outros nem tanto. Eles recebiam concessões de terras por mérito, um sistema chamado Mintianjai, recebiam terras de presente do imperador. E compravam dos mais pobres, imagino. Compravam de forma agressiva. Tem o exemplo de um oficial, o Zhang Liu, que comprou 400 qin de terra, uma área colossal. Isso além do que ele já tinha recebido do governo. E, claro, eles também simplesmente tomavam terras públicas que deveriam ser para famílias pobres. As fontes mencionam o caso de um homem chamado Fan Zong. Dizem que ele conseguia dobrar a fortuna anualmente. Como isso era possível? O caso de Fan Chong é fascinante porque ilustra a escala e a sofisticação dessas operações. Ele era conhecido por gerir seus escravos e recursos com uma eficiência, assim, implacável. Então não era só uma fazenda gigante. Era quase uma corporação autossuficiente. Um complexo industrial. Exatamente. É aí que está o ponto. Essas propriedades não eram só fazendas, eram negócios. Produziram de tudo. Grãos, molhos fermentados, tecidos, velas, corantes. Eram autossuficientes e ainda exportavam o excedente. E o Estado tentou reagir a isso? Um poder tão grande nas mãos de particulares deve ter sido visto como uma ameaça. Sim, mas as tentativas foram fracas. Em 7 antes da nossa era, por exemplo, o governo tentou passar uma lei para limitar o tamanho das propriedades. E o que aconteceu? A elite política, que era composta justamente por esses grandes proprietários, resistiu com unhas de dentes. A lei nunca foi aplicada. O que polarizou a sociedade, então? Totalmente. A sociedade ficou dividida entre as grandes famílias e os pobres. As famílias médias, a classe média da época, simplesmente desapareceram do discurso político. Essa tensão toda, essa desigualdade, uma hora tinha que explodir. E explodiu. Com a rebelião dos turbantes amarelos em 1804 da nossa era. Esse foi o golpe de misericórdia. Foi. A rebelião era um movimento popular massivo e o governo imperial foi incapaz de conter. E aqui a gente vê a consequência daquela decisão de acabar com o exército. Lembra que o Estado abriu mão do monopólio da força? E os magnatas preencheram o vácuo. Exatamente. Para se protegerem do caos, os magnatas formaram suas próprias milícias privadas, os bukeni, exércitos particulares. Leais apenas a eles. Apenas aos seus senhores. Foi aí que a conta chegou. O Império Han finalmente entrou em colapso em 220 da nossa era. A China mergulhou num longo período de guerra. E a situação no norte da China, o berço da civilização chinesa, ficou ainda pior, certo? Muito pior. O norte, enfraquecido pela guerra interna, virou um alvo fácil para povos nômades. O ponto de virada foi em 311 da nossa era. Eles invadiram e saquearam a antiga capital, Luoyang. Que trauma! Um evento profundamente traumático. Isso forçou a elite e o que restava da corte a uma fuga em massa para o sul, onde estabeleceram uma nova capital em Jiankang. Essa fuga para o sul deve ter mudado tudo. Foi uma mudança sísmica. A região de Jiangnan, no sul, que até então era vista como uma fronteira selvagem, pantanosa, de repente se tornou um novo coração econômico e cultural da China. Por causa dos refugiados? Sim, eles trouxeram conhecimento, tecnologia, mão de obra.
Drenaram pântanos e criaram arrozais incrivelmente férteis, onde antes era só natureza selvagem. Nesse mundo fragmentado com governos rivais, como eles tentaram organizar a economia? Os métodos foram diferentes. No norte, o senhor da guerra Cao Cao, uma figura central, foi muito pragmático. Ele criou colônias agrícolas militares, as Tungtian, usando soldados e criminosos para cultivar terras abandonadas. A prioridade era garantir comida para os exércitos. E os impostos? Ele também mudou o sistema. Em vez de um imposto por pessoa, instituiu um imposto por família, o rudial, pago em grãos e tecidos. E no sul, onde a antiga aristocracia se refugiou, o modelo foi parecido? O sul seguiu um caminho diferente. Eles também usaram colônias agrícolas, mas focadas quase que exclusivamente no arroz. A região de Yunnan prosperou absurdamente. As propriedades senhoriais, chamadas de biéju, eram enormes. E como eram essas propriedades? Mansões luxuosas cercadas por terras cultivadas por servos. Em lugares como Shaoxing, eles construíram sistemas complexos de diques e comportas para irrigação. O poder dos magnatas era tão absoluto que eles simplesmente cercavam florestas e lagos, transformando o que era de todos em propriedade privada. E a economia do sul, além da agricultura, se tornou sofisticada? Muito. A indústria têxtil, com seda de altíssima qualidade, e a cerâmica Yu tornaram-se mundialmente famosas. A capital, Jiankang, cresceu para abrigar 280 mil domicílios. Tinha mercados especializados para sal, seda, gado. E tem um detalhe curioso sobre a economia que mostra esse nível de sofisticação, né? Tem sim. A falta de moedas de bronze era um problema crônico. Então, para grandes transações, eles passaram a usar outra coisa como dinheiro. O que era? Rolos de seda. Espera, seda como dinheiro? Como isso funcionava na prática? Exatamente. Não para as compras do dia a dia, mas para grandes negócios, sim. A seda se tornou um padrão monetário. Salários de oficiais, impostos, tudo podia ser pago em seda. Isso mostra também que as dinastias do sul dependiam muito dos impostos sobre o comércio, porque não tinham o poder para taxar as terras dos magnatas. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Parece que a gente vê um ciclo completo. Um Estado forte que enfraquece, abrindo espaço para o poder econômico e militar ser privatizado por uma elite de proprietários de terra. Exatamente. O período que a gente analisou marca o fim definitivo da ordem fiscal centralizada que venha desde as primeiras dinastias. E mostra como, em tempos de crise, os pequenos agricultores foram forçados a trocar sua independência por proteção. Tornando-se clientes dos magnatas em suas vilas fortificadas. Isso. No fundo, foi uma troca de liberdade por segurança. E isso levanta uma questão que ecoa até hoje, não é? Com certeza. Até que ponto a busca por proteção e estabilidade em tempos de crise pode levar as pessoas a cederem sua liberdade a poderes locais? E que paralelos a gente consegue observar em outras épocas e lugares ao longo da história?